Estúdio CBN. Agora são 3 horas e 39 minutos. 5 pessoas foram presas pela Guarda Municipal hoje pela manhã em Paulínia. Elas são suspeitas de adulteração de combustíveis. De acordo com informações da Guarda, após uma denúncia anônima, as equipes foram até um galpão localizado no bairro Betel. Ao lado do imóvel e também dentro desse barracão, os guardas encontraram 3 caminhões-tanque. Ao fazerem uma vistoria no local, a Guarda Municipal de Paulínia encontrou também 3 tanques com capacidade para 30 mil litros e 2 contêineres de 500 litros cada um, com um líquido que aparentava ser gasolina. Um dos detidos acabou mostrando aos guardas municipais o local onde esse combustível era armazenado e adulterado. No local foram encontrados ainda um caderno com contabilidade de entrada e saída do produto. Ao questionarem o destino desse combustível, a informação de um dos detidos é que o combustível iria para um posto em São Paulo, capital. Quem diria, hein? Ali próximo das refinarias, já esse trabalho aí para adulterar combustível, mas as pessoas foram presas, tá, ela? Agora, 3h40, e a gente fala também sobre a legalização de cassinos físicos no Brasil. O Senado discute hoje à tarde um projeto de lei para regulamentar, então, essa questão dos cassinos físicos, liberar, né, a realização aí desses jogos em cassinos físicos. É uma discussão que divide opinião, tem desafios por um lado, por outro tem benefícios aí para a economia brasileira. E sobre isso a gente conversa agora com o Luiz Felipe Atier. Ele é especialista em direito empresarial pela FGV e fala conosco, então, sobre esse projeto discutido hoje à tarde. Luiz, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, muito obrigado, é um prazer participar aqui novamente. É um tema que está sendo debatido nesse momento, né, no Senado. Estamos acompanhando aqui. Inclusive, o projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, também na Comissão de Cidadania e Justiça do Senado. Agora, então, acontece aí a discussão, né, entre os parlamentares, mas na prática, Luiz, o que esse projeto muda, né? O que ele regulamenta em relação à legislação que já existe hoje? Bom, vamos lá. Como você bem falou, é um projeto que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, já teve o parecer favorável da CCJ, em uma votação bem apertada, inclusive. E o que muda a partir de agora? É um projeto de relatoria do senador Irajá Abreu, que visa regular os jogos de azar, a famosa jogatina, o jogo do bicho, os bingos, os cassinos e similares. Hoje nós temos a regulação das apostas em cota fixa, que é diferente do que está sendo votado hoje. As apostas em cota fixa são aquelas apostas que você aposta um valor e ele vai ser multiplicado por um denominador caso o resultado de um jogo ou qualquer outro evento ele aconteça. Nesse caso agora, estão sendo debatida a legalização do jogo de azar, que são as máquinas de caça-níquel, as roletas, o blackjack, o jogo do bicho, são jogos de azar, em que a gente não tem a previsão aí, a habilidade do jogador, do apostador, ela não influencia no resultado. Doutor Luiz Felipe, a gente tem hoje bingos clandestinos sendo estourados em tudo que é lugar, né? Casas de pôquer também se espalharam. Eu passo até, diferentemente das bets, né? Que foi o que você citou aí agora há pouco, que depende de outros fatores e tal. A legalização não poderia trazer impostos para as pessoas, já que estão jogando na clandestinidade? O jogo do bicho, então, depois que virou série, né, no streaming, todo mundo viu como é que funciona e como que acabou lá atrás também, que era para não concorrer com a loteria oficial, né? Então, isso não poderia ter também um efeito positivo? A gente sabe, daqui a pouco a gente discute de viciar as pessoas, mas eu estou falando da parte econômica da história. É claro, não, foi muito bem colocada. Na verdade, o efeito sempre é positivo quando chega uma regulação, né?
os jogos existem, as coisas que já existem, elas têm que ser reguladas, porque hoje não há uma arrecadação, não há uma fiscalização, não há uma auditoria. É um risco tanto para quem está ofertando esse tipo de atividade que hoje é ilegal, quanto para quem está apostando nessas atividades. E a regulação ela chega justamente para isso. Claro que tem a questão da arrecadação, tem a questão dos impostos, tem a questão do reinvestimento, a questão do turismo, mas tem também a questão da proteção das pessoas quando elas decidem utilizar dessas atividades, né? Então a lei o que ela propõe? Ela propõe, por exemplo, fiscalização dos apostadores, fiscalização dos operadores, que são as empresas, por exemplo, que vão ofertar esses jogos, auditorias regulares, fiscalizações regulares, exigências específicas de capital mínimo de empresa, exigências específicas para a pessoa exercer a administração dessas empresas e um arcabouço aí de outras exigências. Então isso visa proteger o que não está comprovado que não dá para acabar, né? Tudo aquilo então que está aí merece ser regulado para a proteção de todos. A gente está falando, Luiz, com essa possível regulamentação, né, até de impactos para turismo, para hotelaria. Aqui no Brasil a gente tem como referência, né, acho que mundial, Las Vegas, né, que é conhecida aí pelos cassinos, pelos jogos de azar. Então esse pode ser um dos impactos positivos de quem defende a aprovação desse projeto? Olha, eu tive o prazer de assistir uma palestra no mês passado do relator do projeto de lei, o senador Irajá Abreu. E ficou bem claro que esse projeto ele tem aí o condão de fomentar bastante o turismo, de melhorar hoje os complexos de lazer, os complexos hoteleiros e fomentar ainda mais a presença de turistas que investem, turistas que vão visitar as regiões de lazer hoje. Então, realmente, esse é o que visa o projeto. É aumentar a arrecadação, reinvestir em locais que hoje estão precisando de turismo, dependem do turismo e seguimos aguardando aí como será, né? A gente tem o exemplo de Las Vegas, que é muito bem colocado, e o que se espera no Brasil é que ocorra o mesmo. São complexos com hotéis, com restaurantes, com cassinos, e vale lembrar que isso, inclusive, essa é uma das exigências da lei. Né? O projeto de lei ele prevê que na construção dos cassinos existe ali todo um grau de qualidade que esses hotéis devem entregar quando eles decidem inserir um cassino ali no complexo deles. Falando do outro lado agora, doutor Luiz Felipe, o que se alega para a proibição até hoje desses jogos é que as pessoas viciam. Tanto que acabou de ter um projeto aí para as bets, né, que nem se enquadram nesse caso. Quem é usuário do Bolsa Família não poderia jogar. Teve essa discussão, né? E aí eu volto a falar da parte econômica, porque ao mesmo tempo que ela gera muito imposto, né, que a fiscalização acontece, também pode ter problemas aí para a saúde, né? Especialmente a saúde mental das pessoas que viciam, depois uma pessoa que fica endividada pode vir a ter outros problemas de saúde. Como balancear isso? Olha, esse é um ponto muito importante, diria que é uma preocupação de todos, inclusive dos próprios legisladores aí que estão envolvidos na aprovação desse projeto. A lei, ela prevê vários mecanismos para evitar que esse tipo de situação se agrave. E quais são eles? São mecanismos de controle, por exemplo, de rastreio de um determinado apostador para saber qual período que ele se encontra jogando, quanto tempo ele está passando jogando, qual que é o valor que ele está jogando, se é compatível ou não é, se é algo que foge ali dos padrões normais de aposta, para acompanhar e eventualmente suspender ou proibir. Inclusive, uma das propostas é até um sistema, né, em que todos os operadores de jogos de azar terão acesso para a inclusão de usuários banidos, eventualmente, dos jogos de azar. Então, essa é uma obrigação que o projeto de lei prevê. Então, um determinado usuário, por exemplo, está excessivamente exausto, ele está apostando muito, ele está visivelmente
endividado, ele está passando dos limites, vamos dizer assim, ele será inserido nesse sistema e todas as outras casas elas são obrigadas a consultar e verificar, fazer essa verificação antes de permitir que alguém venha jogar. Agora, outros mecanismos também estão sendo colocados, como, por exemplo, a aposta em cartão de crédito ou financiamentos, concessão de empréstimos para que sejam realizadas apostas e, como foi bem mencionado aqui, a utilização do próprio Bolsa Família e outros recursos aí de assistência governamental para as apostas. Tudo isso são mecanismos para evitar que esse tipo de doença se agrave. Agora, faz parte também da sociedade se policiar e cada vez mais escutar os órgãos aí de proteção, a ludopatia, os órgãos de saúde e as determinações e recomendações aí que vierem a ser colocadas na mídia a partir da aprovação. Doutor Luiz, além da questão dos vícios, né, que o Guarizo citou, uma outra preocupação também é uma possível utilização desses cassinos após, né, essa regulamentação para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, por exemplo. Para esse tipo de questão, existe também algum dispositivo aí de proteção nessa lei que está sendo discutida hoje? Sim, tem dispositivos. Todas as operadoras de jogos de azar, elas terão que fazer relatórios de auditoria semestrais. Isso é o que prevê o projeto de lei. Então, esses relatórios eles têm que estar tanto publicados no site dessas pessoas, quanto apresentados e aprovados junto ao Ministério da Fazenda, que é quem será responsável por regular toda a atividade, assim como funciona hoje no caso das bets. E pessoas com indícios desses crimes, ou com inquéritos, ou com condenações passadas por crimes dessa natureza, que envolvem aí lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e um rol de outros crimes, elas nem poderão estar envolvidas nesse tipo de atividade. Essa é uma vedação expressa na lei e que inclusive sofreu até emendas recentes para incluir ainda mais crimes nesse dispositivo. Isso é uma preocupação e acredito que todos esses mecanismos aí que hoje constam no projeto de lei são suficientes para prevenir. Agora, consequentemente, vamos precisar aí dos inícios das atividades para saber quais serão os casos e quais serão as medidas punitivas para esse tipo de situação que esperamos que não aconteça. E esse início das atividades ainda vai longe, né? Porque está sendo apresentado o projeto de lei até ser aprovado, passar por sanção, ter uma data. Não é que as pessoas que gostam de jogar vão começar amanhã, né, doutor Luiz Felipe? Com certeza, é importante mesmo a gente esclarecer esse ponto. Hoje está sendo votado no Senado, claro que tem todo o trâmite legislativo envolvido, ou seja, só depois que a gente tiver a confirmação de que foi votado, um parecer favorável, que a gente vai saber aqui, poder dizer ao certo se vai ou não ter a chance de ser aprovado aí o jogo de azar. Ainda existe a possibilidade dele não passar, obviamente vai passar por essa votação, e também depois que passar, a gente ainda depende aí da sanção presidencial e da entrada em vigor da lei, né? Você vê que a lei das bets foi publicada em dezembro do ano passado. E quantas coisas a gente teve ainda esse ano aí de ajustes e ainda vem acompanhando semanalmente para o início dessas atividades reguladas. Doutor Luiz Felipe Atier, que é especialista em direito empresarial, falando com a gente sobre a legalização de cassinos físicos no Brasil, um assunto que é discutido nesse momento pelo Senado aí, que está votando o projeto de lei hoje à tarde. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Bom trabalho e uma ótima tarde. Eu que agradeço. Bom trabalho a todos e uma boa tarde. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Agora são 3h53, último intervalo aqui no Estúdio CBN. A gente já volta. CBN, a rádio que toca notícias.